Diz assim a palavra do Senhor: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E eis que, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte, nem tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizestes. E disse ela: Ache graça a tua serva, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim foi, no seu caminho comeu, e o seu semblante já não era de triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso e bendito, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar poderosamente conosco, ó Deus, que a tua presença, Pai, venha estar conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder sentar, dando uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Filhinhos, glória a Deus. Essa palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra que mexe muito com a gente. Os irmãos conhecem muito bem essa história. A palavra do Senhor fala que uma mulher... Todos estão me ouvindo, amém? A palavra do Senhor fala de uma mulher chamada Ana. Havia uma família que tinha um grande problema. Havia um homem chamado Eucana, e segundo a tradição judaica, o homem ele poderia se casar com mais de uma mulher. E isso na época era essa tradição, né? E então Ana era casada com Eucana, e Eucana também tinha uma outra mulher chamada Penina. E diz a palavra do Senhor que havia uma grande disputa no meio de sua casa. Por quê? Porque a honra da mulher judia era gerar filhos. A honra de uma mulher naquela época era poder ter filhos, e ainda filhos homens. Então, quando a mulher não gerava, a mulher ela dava como uma mulher amaldiçoada por Deus. Uma mulher abençoada pelo Senhor era uma mulher que gerava muitos filhos, e filhos homens. Porque quando viesse o inimigo, como diz o Salmo, bem-aventurado aquele que enche as suas aljavas, né? Porque quando o inimigo bater a sua porta, porque os filhos são como flechas, são eles que nós apontamos para o alvo e soltamos. Logicamente que muitos ainda não entendem, acabam tomando as direções erradas. Mas o que acontece?
A mulher, ela podia ter honra quando ela tinha um monte de filhos, para quando o inimigo viesse a bater a porta, os filhos estivessem ali para defender a família. Uma família forte, uma família onde estava centrada naquilo a qual o Senhor tinha preparado para eles. Se eles tinham fazenda, se eles tinham pertences, eles sempre estavam ali para defender a sua família. Ana, segundo a história, ela viu Penina gerar 10 vezes. E segundo alguns estudos, não se sabe quanto tempo durou cada gestação e o intervalo de cada gestação, de cada gravidez que houve. Mas, segundo alguns estudos, aproximadamente, Ana viveu um pesadelo por mais de 15 anos, querendo que Deus viesse a dar honra a ela, mas a sua madre não gerava, ela não tinha semente viva dentro do seu ventre. E todas as vezes que Penina gerava, era um lugar de tormento, um lugar de humilhação, era um lugar que aonde deveria ter paz, deveria ter alegria, que era dentro da casa dela, era um lugar de disputa. Irmãos, a gente ser humilhado fora até vai, mas a gente ser humilhado dentro de casa é terrível. Ana, ela foi humilhada por mais de 15 anos, sofrendo. E a Bíblia diz que Penina era sua competidora. Toda vez que eu imagino que Penina tinha um filho, eu creio que era uma grande humilhação, porque Ana tinha que ajudar a cuidar, porque era o filho do seu marido. Então era obrigado ali, quem sabe, dar até mesmo demonstrar um tipo de afeto, um tipo de carinho. E o tempo foi se passando, e a humilhação foi se agravando, até um certo dia que diz a palavra do Senhor que eles iam a Siló, lá para sacrificar ao Senhor, para adorar a Deus, para levar a sua oferta de sacrifício. E Ana estava muito triste. Eucana vira para ela e diz assim: não sou eu melhor do que os seus 10 filhos? Ele queria de alguma forma recompensar Ana. E o que ele fazia? Ele pegava e dava uma porção para Penina e para os seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção maior, para tentar recompensar a ela. E todos os dias, todos os anos, chegavam ali e eles começavam a adorar, e Ana entregava a melhor parte, uma parte excelente ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o Senhor, Ele nunca vai esquecer dos seus sacrifícios e da forma que você adora Ele. Você tem que entender que tudo que você faz ao Senhor é como se fosse um depósito, a qual você está depositando, aonde lá na frente, quando você precisar, Deus vai olhar, como aconteceu com o rei Ezequias. Ele vai olhar e Ele vai acrescentar vida sobre a tua alma. Aleluia. É interessante, irmãos, que eles foram sacrificar e Ana foi ao templo. E a Bíblia diz que o sacerdote está sentado próximo do pilar do templo. E Ana começou a derramar a sua alma. Ana começou a derramar a sua alma, o seu espírito naquele lugar. E começou a buscar ao Senhor de todo o coração. A Bíblia diz que ela falava com o coração e só mexia com os lábios. E o sacerdote, ele não entendeu. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nem sempre o sacerdote vai entender. Nem sempre Deus, ele vai revelar ao sacerdote. Falar a verdade, eu já fiz muito isso quando eu estava no lugar de vocês.
Quando eu ficava sentadinho no lugar de como você ficar, às vezes eu passava uma luta, eu lembro muito bem de uma situação a qual eu estava passando, muito difícil da minha vida. E eu sentei naquela cadeira e disse assim: hoje Deus tem que falar comigo. Hoje Deus precisa fazer um sinal. Alguma coisa tem que acontecer. E ali passou os louvores. E na época eu estava no ministério onde tinha mocidade. A mocidade cantou, os adolescentes cantaram, as irmãs cantaram. E Deus não falava comigo. Eu queria que Deus fizesse alguma coisa, levantasse um profeta, alguém apontasse o dedo para mim e dissesse assim: eis que eu te digo que eu estou vendo a tua aflição. Era só isso que eu queria. Eu queria simplesmente entender e saber que Deus estava olhando para mim naquele momento difícil. E aí, quando não aconteceu nada, eu apelei. Como eu creio que muitos de vocês já fizeram, ou alguns de vocês já fizeram isso. E aí o pastor vai e pega o microfone, e aí a gente começa as provas. Se ele é homem de Deus, Deus vai revelar o meu sofrimento para ele. Deus tem que revelar para o meu pastor o que eu estou passando. Eu cheguei a fazer esse paradigma com o Senhor, dizendo: se ele realmente é um homem de Deus, que o Senhor revele a ele o que eu estou vivendo. E interessante que os céus nunca respondeu. Por quê? Porque tem coisas que Deus não quer revelar para o sacerdote. Tem coisas que Deus não quer revelar para o profeta. Tem coisas que o papai quer falar somente com você. É ele e você. Ele não quer intermediários. Ele quer simplesmente trazer uma conversa entre você e ele. É interessante como Deus às vezes encobre as coisas. Tem uma passagem na Bíblia dizendo que um profeta andava de um lado, andava para o outro, andava de um lado, andava para o outro. E de repente diz a palavra que aquele profeta, ele foi avistado por uma mulher. E aquela mulher simplesmente olhou e falou para o seu marido: nós precisamos fazer um quarto para este homem. Nós precisamos fazer um quarto para ele. Por quê? Porque eu estou vendo ele passando para lá e para cá. Fizeram um quarto para ele, botaram uma cama, botaram um candeeiro, botaram uma mesa, botaram uma cadeira, uma vela. E quando o profeta passou, eles chamaram o profeta e disseram assim: olha, repousa um pouco na minha casa. E aquele profeta, ele ficou ali agradecido por aquele gesto que aquela mulher teve nas suas viagens missionárias. Ela simplesmente olhou para ele e decidiu ajudá-lo. Então ele estava assim, ele pergunta para o moço: a gente precisa fazer alguma coisa por essa mulher. E o moço falou assim: olha, ela não tem filho. Eu percebi que ela não tem filho. E o profeta vai e abre a boca e diz: o profeta, ele fala assim: assim te diz o Senhor, que no tempo da vida você vai abraçar um filho. Abaixa. Está desligando? Eu acho que é aqui. No tempo da vida. Deixa eu ver aqui. No tempo da vida, ela ia abraçar um filho. Só que passou-se o tempo da vida, que era um ano. Ela tem um menino. O menino cresce, passa um bom tempo. O pai leva ele para a roça. E de repente, quando chega ali naquela roça, o menino começa a sentir dores de cabeça. E o menino começa a gritar: ai minha cabeça, ai minha cabeça.
ele leva o menino para casa, e o menino passa muito mal, e o menino morre. E na hora ela se lembra do quarto do profeta. Ela se lembra daquilo que ela fez pelo profeta e da promessa que Deus tinha dado a ela. Então ela vai, pega o menino e coloca na cama do profeta. Ela pede para o esposo um jumento, manda ajeitar o jumento, e ela vai em direção ao profeta. E é interessante que as pessoas param ela e perguntam: vai tudo bem? Como está o teu marido? Como está o teu filho? E ela olha com um menino morto dentro do quarto. Ela diz: vai tudo bem. De repente ela continua caminhando. Aparece uma outra pessoa perguntando: vai tudo bem? Como que vai o teu marido? Como que vai o teu filho? Como que vai você? E ela diz assim, ó: vai tudo bem. E o menino morto, a herança dela estava morta. Então o profeta avista a mulher vindo de longe, e ele manda o seu moço perguntar: e aí, como que está a tua casa? Como está o teu marido? Como está o teu filho? E ela diz: vai tudo bem. E quando ela chega diante do profeta, a Bíblia diz que o profeta percebe que ela estava atribulada de espírito, e que Deus tinha encobrido algo do profeta. Deus não permitiu com que o profeta soubesse o que aquela mulher estava vivendo. Ela chega e diz: pediu eu algum filho a você, ao Senhor? Você veio trazer o meu pecado? Quer dizer, ela quis dizer assim: eu estou sendo punida porque eu não pedi filho nenhum, e agora o meu filho está morto. Sabe, irmãos, nem sempre Deus vai falar com o profeta. Nem sempre Deus, Ele quer que você dependa do profeta. Falar na verdade, o homem de Deus você tem que honrar, mas depender, você tem que depender de Cristo. Nós estamos vivendo uma movimentação totalmente errada, aonde as ovelhas não conseguiram entender ainda que o lugar mais seguro é estar dentro do aprisco, juntamente com o seu pastor. Que uma das coisas que o inimigo tenta fazer é sempre arrancar as ovelhas do aprisco, porque fica mais fácil dele conseguir arrebatá-las. E dentro do aprisco, irmãos, a igreja, este lugar, o templo, é um lugar onde nós temos que ter comunhão, e é um lugar onde eu venho simplesmente para adorar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. A igreja vem perdendo a sua identidade. Ela vem colocando este lugar como se fosse um lugar de, vamos colocar aqui, de petições somente. São poucas pessoas que vêm para este lugar para desfrutar da presença do Senhor. Sabe que você diz assim: olha, eu vou à casa do Senhor para quê? Simplesmente para adorá-lo, simplesmente para me juntar com os meus irmãos, para buscar a presença do Senhor. Irmãos, nós somos um corpo de Cristo. Quando você se afasta do corpo do Senhor, quando você deixa de congregar, quando você fica em casa, como uma pessoa hoje falando comigo: pastor, eu estou passando com dificuldade, está dando tudo errado na minha vida, mas assim, eu não estou tendo tempo de ir para a igreja, mas eu estou assistindo os cultos online. E eu disse assim: você pode até se espantar um pouco, mas eu disse assim: culto online não é para crente. O lugar de crente é na casa do Senhor.
culto online é uma ferramenta de evangelização para alcançar aqueles que ainda não entendem, ou para suprir a necessidade daquele que porventura perdeu aquele momento do culto, né? E ali está viajando, ou está fora da cidade, aonde ele vai continuar em comunhão, participando de um ou dois cultos até até a pessoa voltar a ter presença na igreja. As pessoas acham que faltando na igreja, assistindo o culto em casa, está tudo bem. Não é assim. É por isso que 1 Coríntios diz que há muito entre vós fracos e doentes e muitos que dormem, porque não sabe discernir o corpo de Cristo. Ana, quando ela ia a sacrificar, ela ia sacrificar. Existe um momento da petição? Sim. Existe um momento que nós pedimos ao Senhor, mas esse não é o momento principal do culto. A Bíblia diz que quando você chegar na casa do Senhor, seja poucas as suas palavras. Você vem aqui mais para receber uma direção, para se encher do Espírito Santo, para você então pegar isso e agregar lá onde você está trabalhando, aonde você está estudando, aonde você está inserido. É manifestar o reino de Deus fora. O reino de Deus não precisa ser manifestado aqui dentro. Aqui dentro é um local de comunhão. O reino dos céus tem que ser manifestado lá fora. Foi por isso que Jesus ele pregava e dizia para as pessoas: é chegado a vós o reino de Deus. E quando ele chegava no local de comunhão, quando ele chegava no local onde os discípulos estavam reunidos, ele não chegava e dizia: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus chegava e dizia: paz seja convosco. Porque é o lugar onde você vai ter paz, é o lugar onde você vai ter alegria, é o lugar onde você chega sobrecarregado, e aonde você sai daqui aliviado para enfrentar todas as afrontas do inimigo aí fora. Ana subia, ela ia sacrificar, todas as vezes ela ia sacrificar, mas teve uma vez que ela não suportou. Ela decidiu pedir, fazer uma petição, mas foi algo diferente do que estava se acostumado a fazer. Ninguém tinha feito isso na face da terra. Ana fez algo que ninguém fez. Ana, ela dobrou o seu joelho, ela clamou ao Senhor e falou no seu coração. E Ana disse assim: Senhor, se o Senhor se lembrar da tua serva. Ana achava que Deus tinha se esquecido dela. Era como se realmente Deus tinha se esquecido de Ana. Sabe, irmãos, Deus não se esquece da gente. Isso é só uma figura de linguagem para humanizar Deus, para que nós venhamos a entender. Toda promessa tem um processo do tempo. Toda promessa, ele tem um processo do tempo. Só que as pessoas, elas não sabem esperar. Sabe por que muitas pessoas não estão conseguindo ser abençoadas? Porque não sabem esperar. Nós temos que aprender a esperar, irmãos. Olhe para mim. Nós temos que aprender a esperar. Tudo na vida tem um tempo. Tudo na vida tem um tempo. Tudo vai ter esse tempo. E se você não entender o tempo de Deus, você pode até ter talentos, você pode até ter sabedoria, só que por você não saber esperar, você acaba perdendo alguns processos da vida.
Ana, ela decidiu fazer um voto com Deus. Eu entendi na vida que praticamente dos 10 anos que eu tenho, quase 10 anos pastoreando, eu entendi que na vida a gente existe coisas que a gente só consegue através de voto, irmãos. Porque o voto, ele desafia a nossa vida. O voto, ele desafia o nosso ser. Ana não queria simplesmente um filho para ela ficar para ela. Ela só queria sair da humilhação. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que não quer nada de Deus, a não ser sair da humilhação. Porque ser humilhado não é fácil. Ser humilhado dentro de casa ainda é pior ainda. Sabe, filhinhos? De uns tempos para cá, de uns 3 anos, 4 anos, eu questionava a Deus. Senhor, por que muitas pessoas pedem na igreja e não conseguem? Por que muitas pessoas, elas clamam, buscam, tá na igreja todos os dias e não conseguem? Eu vim entender, irmãos, que tem coisas que a gente só consegue mediante a voto. Ana, ela fez um voto com Deus porque desafiou a própria natureza dela. Ana, ela disse assim ao Senhor. Olha o que Ana falou a Deus. Ana disse assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema, o porquê que a gente não consegue receber as coisas? Abra lá, Gálatas capítulo de número 4. Gálatas capítulo de número 4. Abre aí. E eu quero que você deixe marcado. Eu quero que você marque essa passagem. Gálatas capítulo de número 4. Aqui está a chave de tudo. Está a chave do porquê que as coisas não acontecem na nossa vida. Quem achou aí, diga amém. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Por que a gente não consegue receber as coisas? Por que somos filhos e não conseguimos alcançar as promessas do reino? Por que a gente não consegue a nossa libertação? Por que a gente não consegue uma vida melhor? Dar uma vida digna aos nossos filhos, da forma que queríamos? Por que passamos tanto tempo na igreja e não saímos do lugar? A palavra do Senhor diz em Gálatas que o tempo que o herdeiro, o tempo que durar que o herdeiro ele for menino, nada ele vai ser diferente de um escravo. Quando um pai morre, ele deixa uma herança.
Foi deixado uma herança para nós. Só que a herança só consegue ser conquistada e a gente só consegue alcançar a herança quando nós conseguimos chegar à idade da fase adulta. Para vocês entenderem, quando uma herança é passada para um filho e o filho ainda ele é pequeno, ele é de menor, por mais que ele seja herdeiro, como diz aqui em Gálatas, por mais que ele seja herdeiro de tudo, ele não tem o direito de tocar na herança. Ele vê tudo com os olhos, mas ele não pode administrar. Ele não consegue alcançar algo grandioso que seu pai deixou a ele. Qual é o problema da igreja? Por que a igreja ela se ofende com qualquer coisa? Por que a igreja, por qualquer coisa, ela consegue, qualquer vento de doutrina, ela consegue ser distanciada? Por que a igreja é uma luta a trazer a unidade da igreja, mas uma pessoa consegue disseminar, às vezes, uma contenda, uma semente maligna, e consegue separar uma igreja, consegue trazer divisão numa igreja? Por que a igreja ela não consegue simplesmente guardar as escrituras? Por duas coisas. Primeiro, enquanto a gente for menino, não receberemos nada na herança do Pai. Nós temos que crescer espiritualmente, alcançar aquilo a qual o Senhor Deus determinou. Tem coisas que você não recebeu ainda, porque você não conseguiu chegar a uma estatura cristã. Você não conseguiu sair da fase de menino. Pastor, eu ainda sou menino? Sim. Você se embirra por qualquer coisa. Se o papai não fizer do jeito que você quer, você já pede sua herança, já quer ir embora. Eu tenho muitos filhos aqui na fé, que quando eles saem, quando eles apontam lá no corte, eu já sei que eles já estão chegando. Por quê, pastor? Por causa do bico. Já chegam na igreja bicudos, cheio de dengo. E é interessante que antigamente eu e a pastora, a gente ficava um pouco desesperado, né? Hoje acontece coisas na igreja e agora? Eu falei, calma, pode ficar tranquilo, são filhos. Se for preciso, eu ponho de castigo. Se for preciso, eu uso a psicologia infantil. Quem lembra do Pica-Pau? Quem lembra? Use a psicologia infantil, né? Pega aquela, né? Bota assim no colo e pá, 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 pá. É interessante que muitos de vocês, eu falei isso com os obreiros e agora eu vou compartilhar com vocês. Muitos de vocês não fazem raiva para mim, não. Vocês chamam a atenção. É uma forma de vocês conseguirem chamar a minha atenção. Por quê? Porque são muitos filhos. E aí quando um atravessa o caminho do outro, o outro fica ciumento. E aí começa aquela briga, E qual é a briga? A briga é com o pai, ué. Quem é ruim dentro da casa? É o pai ou a mãe? É o pai. Eu não gosto desse homem. Eu vou embora. Não vejo a hora de inteirar 18 anos. Não é assim que a gente fazia? Não vejo a hora de inteirar 18 anos.
Vou embora, vou sumir, não vou dar nem notícia. Mas não é assim. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Sabe qual foi o maior segredo do filho pródigo? Sabe por que ele voltou? Sabe por que o filho pródigo voltou? O pai não deixou de corrigi-lo. O pai corrigiu, o filho estava errado. E o filho quis ir embora. Tá bom. Mas o pai não deu a herança. O pai, ele só deu parte da herança. Isso foi uma estratégia. Por quê? Porque ele saberia que quando acabasse ali aquele dinheiro, aquele recurso que ele estava na mão, ele voltaria. Por que o filho voltaria? Porque foi aqui que o filho foi amado. Eu quero dar um conselho para os pais. Se seu filho está dando problema, se seu filho está usando droga, está bebendo, se o teu filho decidiu viver com um homem, se a tua filha decidiu viver com uma mulher, eu quero dizer uma coisa para você: nunca aceite as atitudes dele. Sempre mostre para eles que eles estão errados, que você não concorda com o que eles estão fazendo, mas deixe bem claro que não são as ações deles que vai mudar o seu amor por eles. Sabe o que me mantém nesse ministério? É o amor que eu tenho por todos vocês. Para mim, eu não me preocupo. Dói quando alguns ferem a gente. Só que isso não vai mudar o sentimento que nós temos. Entenda? É uma família. Se não fosse família, não teria brigas, não teria discussões, não teria desentendimento. E se tem desentendimento é porque tem sentimento. E se tem sentimento, então nós estamos no caminho certo. Sabe o que fez o pai, o filho voltar para a casa do pai? Porque no momento difícil ele lembrou da onde? Ele diz assim, ele caiu em si. E ele diz assim, peraí, na casa de meu pai os trabalhadores comem bem. Então eu vou chegar para meu pai e vou dizer assim, pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser te chamado como filho, mas me faz como um desses trabalhadores. O pensamento do filho é sempre que o pai é truculento, que o pai não tem sentimento, que o pai é ruim. Quem já pensou que seu pai era ruim? Faz assim com a mãozinha assim. Só? Tá com frio? Vixe. Quem tá com frio aí? Só aqui da frente. O sentimento do filho é sempre que o pai é ruim. Por quê? Porque o pai sempre vai confrontar. O pai, ele sempre vai dar o quê? Ele vai dar direção, ele vai dar proteção. E o pai tem uma especialidade que a mãe não tem. Qual é, igreja? É dar limite. E muita gente não gosta de limite. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue concordar? É porque não aceitamos a paternidade. Ah, irmãos, sabe por que Deus abriu a madre de Ana? Porque Ana exigiu a paternidade. Ana tocou naquilo que Deus mais sabe fazer. O que é? É entregar o seu filho. Ana entendeu o mistério. Ana entendeu o mistério. Ela falou assim, Senhor, se tu tirar a minha vergonha e me der um filho homem,
eu entregarei ele ao Senhor. E o Senhor olhou e falou assim: eu sei, Ana, eu sei, eu entendo o seu sentimento, porque eu vou fazer isso durante alguns anos mais na frente. Eu também vou entregar o meu filho para ver ser arrancada a vergonha do meu povo. Sabe, igreja, nós temos que aprender que Deus, ele não é somente um Deus, Deus, ele é um pai. Quando Ana faz um voto, não foi uma barganha. Ana toca na paternidade. Ana, ela faz uma exigência a Deus, não simplesmente para competir com Penina, que era sua competidora, não. Ela só queria um filho para entregar na casa do pai. Sabe, quando nós entendemos o amor de Deus, a parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo mostra que o pai, o sucesso daquele pai foi sempre amar o seu filho. Porque quando o filho caiu em si, ele lembrou do quê? Ele lembrou do que tinha dentro dele. E o que tinha dentro dele? Amor. Por isso que ele voltou para o pai. Mesmo ele achando que o pai era ruim, mesmo ele achando que o pai poderia muito bem pegar ele como uma punição e colocar como um dos seus trabalhadores. Entenda uma coisa: filho é filho, filho não é servo, filho é filho. Lugar de filho é junto do pai. Lugar de filho não é trabalhando com o servo, com os escravos. Deus, ele nunca vai tratar você como escravo, ele sempre vai tratar você como filho. Ana entendeu isso. E Ana fez um voto com Deus. E a Bíblia diz que ela levantou de madrugada, adorou o Senhor e foi para sua casa. Teve intimidade com seu esposo. E a Bíblia diz: e Deus se lembrou de Ana. Sabe o que o Senhor me faz? Me impulsiona a dizer nessa noite? Por mais que a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana como uma forma de... Não é que Deus se lembrou porque ele se esqueceu, não. É porque Ana se ausentou um pouco. Ana ficou muito focada na sua competição com Penina. E Ana perdeu o processo da vida. Sabe o que diz a palavra? Pedis e não recebereis, porque pedis mal. A gente não recebe as coisas porque a gente pede errado. Ana simplesmente estava focada numa competição. E quando Ana entendeu um pouco do reino, o que Ana fez? Ana falou assim: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele na tua casa. Ela não queria para ela, ela só queria entregar ao Senhor. Quer comamos, quer bebamos, tudo seja para a glória do Senhor, igreja. Não existe competições, não existe maiores. Se eu estou nessa posição aqui pregando a palavra, não é porque eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu estou na posição de serviçal. Eu estou servindo vocês. Eu poderia estar na minha casa. Hoje nós estamos no 11º dia de jejum. Eu já perdi 4 quilos. Até agora eu não comi nada, não bebi nada desde ontem. Fiz o culto na parte da manhã. Andei para cima e para baixo o dia todo. Ganhei uma preciosa alma hoje, que está aqui com a gente. Uma preciosa alma, uma preciosa família.
que me alegrou tanto, muito. Fui para casa, fiquei um pouquinho aqui, deitei um pouquinho para descansar o esqueleto. Meia hora levantei, já fui na construção. Depois vim para cá para o escritório, resolver algumas coisas. Cheguei em casa, exausto de novo, porque qualquer esforço que a gente faz, a energia vai embora. E aí deitei mais um pouquinho, e agora estou aqui servindo vocês. Quando eu estava ali olhando, olhei no espelho, aí eu falei para a pastora assim: já emagreci 4 quilos, eu já estou com um monte de pele dos lados, o que eu vou fazer com essas peles agora? Aí eu conversando com o pastor da Venezuela, na conta da igreja tinha R$ 211. E amanhã ele precisa dar comida para 170 famílias. Aí ele manda um oi para mim, mas eu sabia que era um pedido de socorro. Aí o pai disse: Senhor, pastor. Aí já peguei rapidinho a conta, transferi R$ 200 para ele. E aí ele falou assim, mandou outro áudio e diz assim: glória a Deus, eu estava aqui, a gente não tinha nada para suprir a necessidade daquelas famílias, e amanhã eles vão estar esperando a gente, e agora como que vai ser? E de repente o Senhor dá nessa oferta missionária: pastor, amanhã eles vão ter o que comer. O que eu estou fazendo? Eu só estou servindo. Aí eu até brinquei com ele, e falei assim: e aí, pastor, como que tá o voto? Eu falei: rapaz, estou numa fome lascada. Tá fácil não, cara. Esse ano foi difícil. Ele e aí eu falei: já perdi 4 quilos, tá sobrando um monte de pele dos lados. Ele falou assim: rapaz, eu lembro de um diácono que uma vez falou para mim que ele engordou bastante e de repente ele fez um processo lá de emagrecimento. E aí ele falou assim: olha, pastor, eu não sei agora o que eu faço. Eu emagreci tanto que sobrou um monte de pele, que se eu juntar tudo eu consigo fazer um anão. Eu falei assim: eu estou quase fazendo um. Por que desse sacrifício? A pastora me vê às vezes, eu entrei em agonia. Hoje eu estava olhando para esse camarada aqui, eu mandei só para atiçar as lombrigas dele. Eu mandei aquele, como que é aquele negócio lá? Tá com frio vocês? Vocês sabem como é? Ajeita lá, meu amigo. Eles estão se acabando de frio aqui, ó. E eu mandei para ele uma foto, uma comida bem bacana, sabe? Um lanche bem bacana. Falar a verdade, a gente só pensa em comida. Esse dia eu cochilei, a pastora não viu. Eu cochilei, irmãos. Eu cochilei na cama assim, eu acordei fazendo assim, ó. Sabe quando você vai pegar alguma coisa? Irmãos, eu vi um franguinho assado na minha frente, mas eu fui direto para dar uma dentada naquele franguinho. Eu dei, foi no vento. Pá. Aí acordei meio assim. Aí eu olhei, a pastora não viu a cena. Eu falei: graças a Deus, porque senão ela ia passar 15 dias caçoando da minha cara, dando risada. Você acha que a gente está fazendo isso para quê? Se não é para que vocês venham ter vitória, para que a igreja venha ter vida, para que nós venhamos a entender os mistérios de Deus, para que nós conseguimos ter comunhão com o Senhor. No começo da pandemia, quando voltou os cultos, eu pensei: eu vou fazer 2 cultos das 7 às 8, depois vai ter um intervalinho, depois das 8h30 às 9h30. Eu achei que ia dar muita gente. Planejei tudo. E aí, quando eu percebi, cadê as ovelhas?
Falava com um: pastor, não tenho força para ir não. Falava com outro: pastor, não estou conseguindo ir para a igreja não. Entrei em desespero. Vim para cá, dobrei meu joelho. Foi quando o Senhor me deu a visão do véu, do cetro de bronze, do pão e do pergaminho. Quem lembra isso? Quem lembra disso? Onde foi construído 4 mensagens: a preparação da noiva, o cetro da iniquidade e aonde nós esquecemos da lei do Senhor. E nós começamos a pregar um monte de mensagens sobre isso. E aí eu assim, meio angustiado na manhã com Deus, eu chego aqui, na hora que eu toco no altar, sabe o que o papai falou para mim? Filho, fique em paz. Os filhos sempre voltam para a casa do pai. Eu estou cuidando de cada um. E de lá para cá, eu só vejo os filhos voltando. A cada vez mais voltando, a cada vez mais voltando, a cada vez mais voltando. Então o que eu entendo? Irmãos, eu estou entrando numa área que eu nunca tive. O Senhor, Ele há anos vem me movendo numa área que eu nunca entendi. Que área é essa? Paternidade. Eu nunca entendi isso. Por quê, pastor? Eu nunca tive uma figura de um pai. Hoje, se você sentar com o Gustavo, que viveu um bom tempo comigo, aonde eu não consegui exercer paternidade, se você sentar com a Érica, assim: e aí, o pai de vocês mudou? Não é que eu mudei, é que agora eu entendo coisas que eu não entendia antes. Hoje Deus fala coisas comigo que Ele nunca me disse. Então a gente começa a exercer algo que estava aqui dentro travado. Falar a verdade, irmãos, a cada dia eu tenho sido curado nessa área. A cada dia eu venho entendendo que o propósito de Deus é somente reunir os seus filhos. O propósito do Senhor é fazer com que você entenda o que é família. Eu via a frase de muitos pastores e eles diziam para mim assim: tá errado, você está fazendo errado, desse jeito você vai se acabar. Primeiro, Deus sempre colocou primeiro a família. Eu nunca entendia isso. Depois a igreja. Mas o plano de Deus nunca foi a igreja. O plano de Deus sempre foi a família. Quando Deus instituiu Adão e Eva, Deus instituiu uma igreja, sim ou não? Deus instituiu uma família. Então o plano original de Deus sempre foi uma família. É por isso que quando Jesus ele vem falar sobre o pai que quer reunir os seus filhos debaixo de suas asas. Só que os filhos não entendem e guerreiam contra o pai. Não aceita a paternidade, não aceita a correção, afronta o pai, quer intimidar o pai. Você pode ver que Jesus sempre vai falar: e o reino dos céus é comparado a um homem, a um pai de família, a um homem que tinha filhos. O reino do céu, o Senhor sempre falou: eu vim para fazer a vontade, foi do meu pai. Felipe, nosso pai. Ele falou assim: Felipe, você anda comigo todos os dias e você ainda não viu o pai. Eu e o pai somos um. O que ele quis dizer? Nós temos a mesma essência, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Então que esse mesmo sentimento que houve em Cristo venha estar em vós a partir de agora.
É por isso que Satanás, ele tenta destruir logo o quê? A família. Porque a família é a base da sociedade. É o plano original de Deus. Ele quer que você odeie seu pai. Ele quer que você odeie sua mãe. Porque talvez seu pai e sua mãe fizeram coisas com você, a qual lhe machucou, a qual ele não teve entendimento de cuidar de você. Por quê? Porque o pai, porque a mãe deles, que são seus avós, também erraram com eles. E o que o inimigo quer? Trazer uma maldição. É por isso que essa frase veio como um flecha no meu coração quando eu ouvi que a paternidade, ela quebra o elo, o vínculo da maldição. A paternidade, ela quebra o ciclo da maldição. Ana tocou, foi na família. Senhor, eu quero um filho, e eu vou entregar ele à tua casa. Eu não vou passar navalha no cabelo dele. O que significa? Ele vai ser nazireu de Deus. O que é isso? Ele será separado por Deus. Ele será um menino diferente. E realmente foi um menino diferente. O único na Bíblia que conseguiu ser rei. O único na Bíblia que conseguiu ser juiz, profeta e sacerdote. Um homem totalmente diferente. Sabe o que o Senhor quer remir esses últimos dias? Sabe qual a maior obra que Deus quer fazer? O Senhor quer remir a sua família e o seu passado. É isso que Ele quer. Porque o teu passado te condena. Porque existem traumas dentro de você, que você sempre vai errar na vida, sempre vai quebrar a cara e nunca vai entender o porquê. É porque existem coisas lá atrás. Você quer ver como o Senhor, Ele quis mostrar para a humanidade a questão da paternidade? O primeiro mandamento com promessa que Deus deu a Moisés, qual foi? Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias. E Deus deu para quem? Para Moisés. Moisés foi um quê para aquele povo? Um pai. E cadê o pai de Moisés? O pai de Moisés não tem na história. Moisés foi criado por 3 mulheres: Miriam, sua mãe, e também a filha de Faraó. A única figura masculina que ele tinha era Faraó. E de repente Deus tira ele, que era um órfão, e coloca ele para ser pai. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem não teve figura de pai presente na sua vida? Levante a mão. Levante a mão. Normalmente, vocês que não têm figura de pai, normalmente, são vocês que Deus escolhe para exercer uma paternidade. Para quê, pastor? Para quebrar um vínculo de maldição. Para quebrar um ciclo de maldição. Para que a tua geração não venha a ser mais amaldiçoada. Para que na sua geração não venha a ter mais órfãos. Para que na tua geração venha a ter proteção, venha a ter direção e venha a ter limites. Ana, ela entendeu. Para que você quer ter um filho? Só para gerar? Você tem que entender que um filho, ele muda o curso de uma geração. Noé não entendeu isso.
Noé, Deus escolhe ele para povoar a terra porque o coração dele era bom. Planta uma vinha, Satanás enche o coração de Noé. Cão olha o seu pai nu, chama os seus irmãos pega e coloca uma capa ali, cobre seu pai. E quando Noé volta a ficar sóbrio, Noé não vigia. Noé olha para Cão e diz assim: maldito seja Cão, porque a partir de agora ele será servo dos seus irmãos. O que ele quis dizer? Cão será escravo. Se havia somente Cão, Jafé e Sem, eu falei isso e vou repetir de novo. Noé amaldiçoou a terça parte da humanidade, porque se dali ia sair a humanidade, e se só havia 3, ele amaldiçoou a terça parte. Cão foi pai dos cananeus. E aí o que Deus tem como um plano? Exercer a paternidade sobre aquele lugar. Os cananeus estavam amaldiçoados. Havia uma terra chamada Canaã que estava amaldiçoada. Então o que Deus faz? Deus pega um homem chamado Abraão, faz com que ele venha exercer a paternidade, e diz para ele: vai à terra, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, que não conseguiu te dar direção, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, a terra de Canaã. Por que a terra de Canaã? Porque aquela terra precisava ser remida. Existem pessoas que estão aqui nessa noite que precisam ser remidas, porque sobre a tua vida existe uma geração, e se continuar desse jeito, esse ciclo de maldição vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os seus netos, e vai continuar. E isso tem que parar hoje. Isso vai parar agora, porque isso será quebrado na tua vida. Se você não teve um pai, os seus filhos terão um pai em nome de Jesus. Se você não teve amor, os seus filhos vão ter amor em nome de Jesus. Os seus netos vão ter amor em nome de Jesus. A sua descendência vai servir o Deus Todo-Poderoso. Entenda uma coisa: o Senhor, Ele vai quebrar este ciclo de maldição agora.